Irmãos e irmãs, bom dia. Evangelho de hoje, Mateus, versículo 11, 16 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. A quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos sentados na praça que gritam aos seus companheiros: tocamos a flauta e não dançais? Cantamos uma lamentação e não chorais? João veio e não bebia nem comia, e disseram: ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come, bebe, e dizem: é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada nos seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho de hoje ele é bem claro. Jesus enfrentava uma dificuldade. Tinha muitos que não queriam aderir à sua palavra, porque a palavra de Deus muitas vezes condena a nossa conduta, aquilo que nós fazemos, a maneira que vivemos, que gostamos de viver. Então, para não aderir à sua palavra, achavam desculpas, né? Eles diziam primeiro, João, que veio antes de Jesus, que era o seu precursor, como dizemos ontem, eles diziam que João era possuído pelo demônio, por isso não podiam seguir. João era duro, né? A pregação de João era muito dura, condenava muitas pessoas. E então eles diziam que não podiam seguir porque João era louco. Aí vem Jesus, que é manso e humilde de coração, que acolhe o pecador, que acolhe todas as pessoas, que vem trazer a salvação, o amor de Deus, e que está no meio do povo, que participa com o povo. E aí dizem que Jesus é um comilão e um beberrão. Tudo isso é desculpa humana para não seguir o ensinamento, para não aderir a Jesus. Tudo isso é desculpa do ser humano que não quer mudar de vida, que não quer deixar os seus vícios. Ele arruma desculpas para não servir a Deus, para não seguir a sua palavra, para não obedecer o seu evangelho. Nós não queremos sair da nossa comodidade, nós não queremos largar os nossos vícios, nós não queremos nos comprometer com o reino de Deus, nós não queremos um compromisso com o evangelho. Então nós começamos a arrumar desculpas dentro da nossa vida e justificar a nossa ausência dentro do reino de Deus, a ausência da mudança de vida, a aceitação da palavra de Deus como regra para a nossa vida. Aí nós começamos a dizer, e muitas vezes a gente vê isso dentro das comunidades, dentro da nossa igreja, as pessoas: eu não assumo por causa de fulano, eu não faço por causa de Beltrano, não, eu não participo por causa disso, eu não participo por causa daquilo, não posso participar por causa daquele outro. Então a gente fica arrumando motivos para não aderir ao reino de Deus, para não trabalhar para Deus, para não viver para Deus, para não obedecer a Deus. Nós ficamos colocando nós mesmos obstáculos para a palavra de Deus em nossa vida, para que fiquemos em nosso comodismo, para que não precisemos viver a palavra de Deus. Culpamos muitas vezes os outros. Não vou na igreja por causa de fulano, por causa de ciclano. A gente culpa muitas vezes os erros dos nossos irmãos como motivo para a gente não participar, como motivo para a gente não ir à igreja, não participar da casa do Senhor, não participar de uma celebração, para a gente não assumir um compromisso dentro da igreja. Então a gente cria obstáculos, criados por nós mesmos, por medo, por comodismo, né? Porque o próprio Jesus fala: quem vou comparar essa geração? E hoje ele nos pergunta a mesma coisa: a quem vai comparar a nossa geração? Uma geração que muitas vezes ignora a vontade de Deus, uma geração como a nossa que ignora os preceitos e os conceitos do reino de Deus. Ignoramos a existência do próprio Deus, vivemos como se Deus não existisse, criando obstáculos e desculpas esfarrapadas para não viver a palavra de Deus, e desculpas esfarrapadas para não participar, para não estar dentro do reino de Deus, para não largar os nossos vícios, daquilo que nós gostamos. Colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Lá no final do evangelho, Jesus diz assim, ele mesmo fala: mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. O que ele quer dizer com isso? Que mesmo assim tem gente que vai aderir, mesmo assim tem gente que vai, observando as obras do Senhor, acreditar nele. Observando o seu acolhimento, não vai ver além, né, do seu comportamento.
O que as pessoas faziam? Eles usavam o comportamento de João Batista, usavam o comportamento do próprio Jesus como justificativa para não seguir Jesus. Não, eu não vou seguir Jesus porque ele é um comilão e beberrão. Porque Jesus se reunia com as pessoas para jantar. Porque comia na casa dos cobradores de impostos. Porque no tempo de Jesus, você ceiar com alguém, comer com alguém, almoçar ou jantar na casa de alguém, significava uma amizade, significava um vínculo. Eu vou jantar na casa do fulano. Então, aquela pessoa para mim era alguém especial, porque eu ia jantar na casa dela. E aí julgavam Jesus pelo que ele estava fazendo, mas pelo seu ato exterior, mas a sua obra interior, aquilo que ele estava fazendo na vida daquela pessoa, ninguém via. Porque ele jantava na casa do cobrador de impostos, mas ele convertia o cobrador de impostos. Tornava o cobrador de impostos uma nova pessoa. Ele mudava de vida por causa da visita de Jesus. Os fins ninguém via, só enxergava os meios. Hoje, no mundo onde vivemos, na sociedade onde vivemos, não é diferente. As pessoas só veem os nossos defeitos, né? O final da obra, o resultado daquilo que estamos fazendo, ninguém vê. Quando você está lá na frente, na igreja, fazendo uma leitura, conduzindo uma oração, a pessoa muitas vezes nos critica, né? A pessoa critica, mas quem que é esse cara? Falando isso aí, querendo dar uma de santo. Eu conheço ele, eu sei quem ele é. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes você já olhou para mim ou para uma outra pessoa que está falando da palavra de Deus, mas quem é ele para falar da palavra de Deus? Quem é ele? Ele não é digno, eu sei quem ele é. E tudo isso é desculpa para não aceitarmos a palavra que está sendo proclamada. Para não aceitarmos a norma do reino dos céus, que muitas vezes nos tira o vício. E nos exige uma mudança de vida. E o ser humano não quer mudar. O ser humano quer satisfazer os seus vícios carnais e espirituais. Eu faço nada e acho que está bom. Então, para me desculpar, para que eu não precise ouvir aquela palavra, para tentar anular, tirar o peso e o valor da palavra de Deus, eu aponto os defeitos de quem está falando. Eu aponto os defeitos de quem está anunciando a palavra de Deus. E às vezes injustamente, como era feito com Jesus, porque Jesus não tem defeito, ele é o Filho de Deus. Só do fato dele ir na casa do cobrador de impostos, só do fato dele acolher os pecadores, ele já era julgado como um deles. Esse aí é um deles. Como é que eu vou ouvir uma pessoa dessa? Claro, porque se eu desqualificar a palavra de Jesus, eu não preciso ouvi-la. Se eu conseguir desvalorizar, se eu conseguir tirar todo o peso que a palavra tem, eu não preciso seguir, então eu não preciso mudar. Eu posso continuar sendo a mesma pessoa que eu sou. Eu posso continuar praticando os mesmos pecados que eu cometo. Eu posso continuar vivendo a minha vida suja e impura, porque a palavra de Deus não é justa para mim. Mas imagine, o próprio Filho de Deus vem ao mundo, vem ao ser humano injusto e impuro, para tentar salvar o ser humano, e ele tenta desviar ou para outro caminho e enxergar uma outra coisa que não existe. Meu irmão, minha irmã, não crie desculpas. Não crie desculpas para não viver a palavra de Deus. Temos que aderir, aceitar e obedecer a palavra de Deus. Mudar a nossa vida pela palavra, mudar a nossa vida pela ação de Deus em nós. Deus grita à humanidade hoje. Deus te dá sinais de salvação a cada um de nós. Deus nos chama, Deus nos espera, Deus grita, Deus nos dá sinais todos os dias. Porque Deus quer nos salvar. Salvar a nossa alma. Agora depende de cada um de nós responder, observar ou não a palavra de Deus. Deus abençoe você.